O que que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, na verdade, ela não é inteligência e também não é artificial. Ela está buscando dados de algum lugar que está gravado, qualquer lugar do mundo, servidores no mundo todo. Acho que isso é bem importante a gente conversar com os alunos para eles entenderem, né? A diferença da inteligência artificial para uma busca no Google, por exemplo, quando um aluno faz uma pergunta, é que ela não busca só em sites, ela busca na própria memória dela. A inteligência artificial, ela aprende, ela grava os dados que a gente coloca lá. Então, se eu colocar lá que meu nome é tal, meu RG é tal, com meu telefone tal, para ele criar um texto para mim sobre alguma coisa. Os dados que eu passei para inteligência artificial, qualquer inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, agora nós temos aquela lá do WhatsApp, ela salva esses dados. Então já é até o momento da gente falar com os alunos sobre a importância, né, dessa questão de segurança. Então a inteligência artificial, ela busca respostas em todos os sites, busca respostas em todas as conversas, são milhões de conversas por minuto acontecendo no mundo todo, e ela está gravando tudo aquilo, e ela tenta responder para a gente de uma maneira mais humanizada possível. Tá? Tem hora que a gente manda mensagem num determinado chat de algum site ou no WhatsApp de alguma empresa que a gente nem sabe se quem está respondendo é uma pessoa ou é uma inteligência artificial. Então ela tenta buscar uma resposta humanizada. Inclusive quando a gente escreve com algum erro de português, alguma coisa, ela identifica ali o que a gente quer, o contexto, como se fosse um humano mesmo lento, tá? Claro, não tem como ser um humano, né? Ela nunca vai dar opinião dela sobre alguma coisa e não vai ter gosto de alguma coisa. Mas então a inteligência artificial é dessa maneira. Toda vez que a gente vê a sigla IA ou AI, quer dizer inteligência artificial, tá? AI é porque quando está em inglês, tá? IA quando está em português, mas é a mesma coisa. Vai ter site que vai estar de um jeito, vai ter site que vai estar de outro jeito. Então, o Camigo começou em 2023, tá? É um recurso dentro da plataforma Khan Academy. Começou em 2023 nos Estados Unidos com 500 mil alunos. No Paraná, em 2023, foi feito um teste piloto só em 3 escolas. Em 2024, daí que foi o ano passado, iniciaram nossos 9º anos, dando um total de 120 mil alunos. Só os Estados Unidos, no mundo inteiro, que tem mais usuário do Camigo do que o estado do Paraná. Tá? Não tem nenhum outro país que tenha mais usuário que o estado do Paraná. A língua portuguesa no Camigo foi a segunda língua a ser utilizada. Agora, algumas diferenças, então, do Camigo para as outras inteligências. Como eu disse que a inteligência artificial ela se alimenta dos dados que a gente coloca lá. O Camigo não, tá bom? Ele é restrito, ele não se alimenta de nada que coloca lá. Mas é importante a gente falar para os alunos, a gente já ensinar os alunos a usar da maneira correta, tá? Então, isso aqui é um dado que a gente nem precisa falar para eles. A gente pode explicar o que é inteligência artificial e falar como que funciona, que ela se alimenta de dados, para o aluno já usar da maneira correta. Ele tem um foco orientado, tá? Então, por mais que o aluno tenta sair do assunto na conversa com ele, ele sempre volta para o ambiente do pedagógico, tá bom? Ele monitora e modera as interações dos participantes. Então, tudo que é falado lá, o próprio Camigo, a inteligência artificial, já vai moderando as conversas dos alunos, e os alunos podem até perder o acesso. Isso é importante falar para eles também, tá? Se o aluno começar a escrever coisa que não deve lá, ele vai perder o acesso. Red Teaming é uma equipe da Khan Academy que fica o tempo todo tentando encontrar falha da inteligência artificial. Por exemplo, eu já me reportaram, uma professora mandou aqui para mim, que o Camigo deu a resposta de um exercício para um aluno. Aí eu mando para esse Red Teaming da Khan Academy, eles vão lá e corrigem a falha. Esse ano provavelmente já nem vai ter falha mais, mas caso se tiver qualquer coisa que vocês verem, linguagem imprópria, qualquer resposta fora de contexto, ou dar resposta de exercício para aluno, aí vocês mandam para mim, tá bom? Sempre que um aluno escreve alguma coisa inadequada, comentário preocupante como suicídio, qualquer coisa assim, vocês vão receber um e-mail. No ano passado, eu estava recebendo também, tá? Eu estava recebendo de todas as escolas, daí eu recebia, vem certinho a data, o horário, a conversa, o aluno
e a escola. Daí toda vez eu ligo para a direção da escola, mando ainda o print e explico, para chamar o aluno e fazer uma ata. Então isso é importante falar para eles. Qualquer palavrão que os alunos escreverem, vocês vão receber um e-mail, tá bom? Esse ano eu não recebi nenhum, então acho que eu não recebo mais. E outra coisa legal é que vocês têm um botão de resumir o histórico de conversa de um determinado aluno. Tem como vocês verem todas as conversas de todos os alunos pela conta de vocês, e ainda vocês podem pedir um resumo, tá bom? Das conversas deles. Aqui é um exemplo lá, o aluno escreveu: quero matar quem inventou essa história, ódio dessa professora. Então, na hora, foi lá, não foi possível processar essa conversa, ele já mostra as diretrizes da comunidade. Nesse momento, o professor já recebe um e-mail, tá bom? Com o nome do aluno, com o horário, tudo certinho. O Camigo, ele ensina um método socrático. Sempre ele termina a explicação dele com uma pergunta. Se vocês já usaram lá com os alunos, vocês vão perceber. Se o aluno falasse para ele, me ajuda a fazer esse exercício, ele explica alguma coisa do exercício e faz uma pergunta para o aluno responder. Então, sempre a conversa, ele faz uma pergunta para continuar a conversa. Ou ele explica alguma coisa, coloca um exercício para o aluno colocar o resultado, né? Mas é uma pergunta, ou até para o aluno responder se entendeu ou não. A gente sabe que na Khan Academy, quando o aluno usa aquela dica, aparece como errado. Por mais que ele acerte a questão, aparece como errado para vocês lá no painel de nota. O Camigo não, tá bom? Se ele usar o Camigo e acertar o exercício, aparece lá como certo mesmo, porque o Camigo não vai dar resposta para ele, vai só ensinar a fazer, vai ser o próprio aluno que vai fazer. Toda vez que o aluno estiver fazendo um teste, ou questionário, ou formulário em algum curso de domínio, lá da Khan Academy, o Camigo ele fecha, tá bom? Então aparece a mensagem que ele não pode, e aparece a carinha dele ali embaixo com o olhinho fechado, dormindo. Então sempre que vocês verem algum aluno tentando fazer alguma atividade e tiver com o Camigo fechado, com o olhinho fechado, ele fica até de outra cor, ele fica meio azul. Quer dizer que o aluno iniciou algum teste e não terminou, tá bom? Enquanto ele não finalizar o teste, o Camigo não volta. Camigo professores. Então, o que o Camigo faz para vocês? É diferente, tá? O Camigo do professor e o Camigo do aluno. Para vocês, ele dá a resposta. Se vocês abrirem um exercício e pedir a resposta, ele vai explicar tudo como é que faz e ele vai dar a resposta. Se vocês pedirem para ele assim, crie um exercício para eu iniciar a aula sobre esse assunto, ele vai criar um exercício. Se vocês pedirem para ele criar uma fala motivacional sobre o conteúdo que está aberto na tela, ele vai. Ele monta plano de aula, ele faz um monte de coisa que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, do professor. O do aluno, ele é um tutor virtual, tá bom? Ele não é um professor, nunca vai ser... A inteligência artificial nunca vai ser um professor, nunca vai pegar o papel do professor, mas ele é um tutor virtual. Então, tá lá com 20 alunos na turma, 5, 10 alunos levantam a mão com alguma dúvida, estão lá no laboratório. E nisso vocês vão atender um por um. O Camigo já vai fazendo esse atendimento. Então os alunos, no primeiro momento que não entenderam alguma coisa do exercício, podem perguntar pro Camigo. Podem perguntar a dúvida deles ou podem até falar que não sabem fazer. E o Camigo daí vai explicando. Claro, chega num certo ponto que o aluno não vai com o Camigo, aí vai a interação de vocês mesmo. Mas dá uma ajuda nessa questão. Então, para o aluno, ele é um tutor e ele não dá resposta. A CED colocou uma meta de que todos os alunos dos nonos anos usem o Camigo pelo menos uma vez por semana, né, na aula que eles têm no laboratório, com pelo menos 3 interações. 3 interações é a coisa mais simples do mundo. Até se ele escrever oi, tudo bem, tchau, como eu faço isso, já são 4 interações. Eu vou mostrar na prática aqui agora então. Eu estou com a conta de uma professora aberta aqui, tá? Nós temos 2 formas de acessar o Camigo. Uma forma é essa aqui embaixo, que é o modo companhia. Companhia porque ele fica o tempo todo. E tudo que a gente abrir aqui na tela, ele já faz a leitura, ele já sabe o que está aqui na tela. Se eu trocar de tela, ele também já sabe que eu troquei de tela. E aqui em cima, do lado do nosso nome, tem o modo autônomo. Aqui tem várias ferramentas, tá bom?
Eu vou abrir uma atividade aqui, tá? Vou abrir qualquer atividade, tá? Iniciar, ó lá, escreva números inteiros na forma expandida. Então, ó, o modo companhia tá aqui embaixo. Se eu abrir o modo companhia, ele abre um chat aqui do lado, tá? Igual o chat GPT. Tudo que eu escrever aqui, ele vai entender, ele vai me responder. Ele já sabe que tá essas 7 perguntas aqui sobre esse assunto aqui. Se eu clicar em vamos lá, ele vai abrir o primeiro exercício, que são 7 exercícios, né, nesse caso. Ele abriu o primeiro. Ele já sabe todos esses números, o que está pedindo, as opções de resposta. Ele já sabe sobre o vídeo, ele sabe tudo. Vamos fazer de conta que eu tô como professor aqui. Guie-me por este exercício. Essa é uma forma de eu iniciar a conversa. Ajude-me a explicar esse conceito, também é uma forma de iniciar. Ele dá essas 3 opções, tá bom? Sobre como iniciar a conversa. Mas se eu quiser perguntar outra coisa para ele, eu posso perguntar, tá? No chat GPT, e ele já sabe que é sobre isso aqui que eu estou falando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele me dar um exemplo desse conteúdo. Aí vamos fazer o seguinte, faz conta que os alunos da minha turma, dessa turma, gostam muito de tênis de mesa, tá? Pode ser qualquer assunto com tênis de mesa, tá? Com tênis de mesa. Então me dê um exemplo desse conteúdo com tênis de mesa. Ele vai pegar sobre números inteiros na forma expandida e vai dar um exemplo para mim aqui, tá? Olha lá então, vamos usar tênis de mesa para criar um exemplo sobre a forma expandida dos números. Imagine que em um campeonato de tênis de mesa, o placar mostra que foram marcados 18.090 pontos no total durante todos os jogos. Vamos escrever esse número na forma expandida, pensando como os números foram somados, tá? Então, ó, ele vai explicar sobre tênis de mesa. Então, o que eu pedi para ele, ele vai montar para mim. Tá? No final, ele termina lá também com uma pergunta. Ó. Se quiser, posso criar mais exemplos ou atividades usando esportes. Quer dicas de como ensinar isso para seus alunos? Eu vou escrever sim. Aí a conversa continua. Aí, aqui ele já sabe que é para professor, por isso que ele vem dessa forma, tá? Olha lá, algumas dicas de como ensinar conteúdo usando exemplo de tênis de mesa. Comece contando uma história simples. Em um campeonato de tênis de mesa, os jogadores marcaram muitos pontos, tal, daí dá para inventar uma história. Escreva o número total de pontos no quadro. Pergunte de onde vieram esses pontos. Vamos separar por partes. Então, assim, ele vai dando ali como trabalhar esse conteúdo. Posso pedir também um plano de aula. Vou colocar assim, cria um plano de aula para eu trabalhar isso com os meus alunos na aula de educação física. É bem importante, gente, colocar a série do aluno, se tem aluno com dificuldade. Quantos mais detalhes a gente fala para a inteligência artificial, melhor vai ser a resposta dela, tá? Vou colocar alunos do 9º ano. Então, quanto mais detalhes colocar, se quiserem colocar quantidade de alunos, se vai usar na biblioteca, o pátio, quanto mais detalhes vocês colocarem, melhor vai ser a resposta. Vamos ver o plano de aula então, tá? O plano de aula, ele já abre uma outra parte, por isso que ele não escreveu aqui, ele tem uma parte só de plano de aula agora. Tá? Deixa ele terminar aqui. E lembrando que ele escreveu tudo isso aqui, ele já sabe que ele escreveu isso aqui. Se eu quiser que ele resuma para mim ou que ele altere alguma coisa, é só eu escrever aqui, tá bom? Tá, vamos ver o plano de aula então. Aí, plano de aula. Escreva números inteiros na forma expandida. Objetivo, atividades de aprendizagem, tá? Introdução, prática orientada, tá? Então, assim, é bem legal isso aqui mesmo, gente. Para vocês podem usar sem dó. Eu vou clicar aqui para minimizar a conversa. Beleza. Agora eu vou pedir para ele me falar a resposta. Como eu tô com a conta da professora aberta, ele vai dar a resposta. Antes ele explica como resolver, depois ele dá a resposta, tá?
Então ele coloca lá, claro, vou te mostrar como resolver. Queremos saber qual é a expressão. Então vamos olhar cada parte, daí ele explica as partes, né? E no final ele dá a resposta. Agora eu vou mostrar para vocês a visão do aluno, tá? Vocês também podem ter a visão do aluno. Aqui em cima, na frente de Camigo, tem aqui, ó, modo aluno, tá? O modo aluno fica desativado. Se vocês clicarem, ele fica azul e ativa o modo aluno. Isso é só para vocês testarem como está sendo, né, pro aluno, porque é diferente daí o Camigo do aluno para o Camigo de vocês. Nesse caso, os 3 conversas iniciais que ele sugere é ajude-me a resolver, tente um exemplo semelhante, porque eu deveria importar e aprender isso. Porque eu deveria me importar aprender isso, ele vai mostrar no que esse conteúdo vai ser usado no dia a dia, na vida de uma pessoa. Isso é uma coisa muito importante também, né? Ajude-me a resolver é a mesma coisa que eu escrevi assim, não sei, não entendi, como faço, tá? Ele vai me explicar. O tente um exemplo semelhante, ele vai criar um outro problema aqui nesse lado, com outros valores, e ele já vai me pedir a resposta, tá? Então o aluno pode treinar, estudar com exercícios que ele está dando aqui, tá bom? Aquela questão do tempo, que eu estou conversando bastante com vocês, que agora é 20 minutos e tal, quando está usando o Camigo, conta o tempo também, tá bom? Então o tempo não deixa de ser contado na utilização do Camigo. Eu vou colocar aqui que eu não sei, tá? Então, na visão do aluno. Até a explicação é diferente, tá? A explicação para o professor é de um jeito e para o aluno é de outro jeito. Sempre ele vai fazer uma pergunta. E se eu não souber ainda, depois da explicação dele, ele volta, ele dá um passo atrás e vai explicar uma coisa mais simples. E ele me faz uma pergunta. Se eu acertar a pergunta dele, ele dá um passo para frente. Se eu errar, ele dá um outro passo para trás. Tá? Então aqui ele começa a explicar, ó. Ele começa a explicar aqui. Ele já me sugeriu um artigo e 2 vídeos, tá? E se eu só de clicar aqui, ó, já tá linkado, tá bom? Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar um artigo. Ó, então eu abri o artigo, tá escrito lá. Se eu quiser abrir aqui, ó, o Camigo modo companhia e pedir para ele resumir, ó, eu posso clicar aqui no resumo ou escrever resuma, tá? Se eu quiser colocar resumo em 5 linhas, quanto mais específico eu for, melhor é, tá bom? Eu já tenho que escrever o que eu quero. No caso do vídeo, mesma coisa, tá? Eu vou pegar esse vídeo aqui, ó. Só de eu abrir aqui, ele já sabe qual vídeo que tá aqui na tela. Então eu vou clicar no modo companhia e eu posso escrever para ele. Resuma o vídeo. Tá, ó, resuma. Eu não preciso nem assistir o vídeo, tá? Ele já vai me falar certinho o que tá aqui. O que tá falando aqui no vídeo. Deixa eu ver de quanto que é, ó. Ó, é um vídeo de 6 minutos e 22. Olha o tamanho do resumo que ficou. Ficou só isso daqui, ó. Tá? Então ele consegue fazer tudo isso pro aluno. Ainda na visão do aluno, agora eu vou pedir para ele para ele dar a resposta. Olha lá, daí ele coloca, entendo que você quer a resposta, mas é importante entender o processo, vamos tentar juntos. Ele começa, pense no número e tal, aí ele vem lá. Como você pode dividir esse número em partes que representem milhares, centenas e dezenas? Eu vou escrever não sei. A inteligência artificial, gente, também tem uma característica, isso o ChatGPT, Gemini, Meta, todas elas, tá? Que ele nunca repete as respostas. Por mais que o contexto seja o mesmo, ele não repete as respostas. Então, se você perguntar uma coisa para o ChatGPT, ele te dá uma resposta. Se você perguntar a mesma coisa, ele já vai mudar alguma coisa. Tá? Então, é normal. Se um aluno fizer uma pergunta e o outro aluno do lado fizer a mesma pergunta, é normal vir diferente, tá? Então, eu falei que eu não sabia, daí ele colocou, vamos tentar entender o número 18.090. Pense em cada dígito e seu valor posicional. Então, ele dá uma explicação mais detalhada. Tá? No final ali, ele coloca aqui, agora tem de somar, tal. Se precisar de mais prática, confira esse artigo. Já me deu outro artigo. Então, para o aluno, gente, é isso, tá? Vai ser ele um tutor virtual, ele perguntar,
perguntar para que serve isso na vida dele, no que vou usar isso na minha vida. Para ele resumir vídeo, para ele resumir artigo, tá? Para o aluno é mais isso. Vocês podem usar muito além disso, tá? Até para criar um plano de aula diferente, tá? Olha lá, ele explica, ó, por exemplo, quando você lida com dinheiro, é importante saber o valor de cada cédula ou moeda, então ele vai dando lá. Se vocês quiserem, no início da aula, falar assim para ele, crie 3 perguntas sobre esse conteúdo para eu iniciar minha aula, tá? Eu vou tirar aqui do modo aluno, agora voltou para a conta do professor e eu vou pedir para ele. Tá, então, crie 3 perguntas para iniciar minha aula. Ele já sabe o conteúdo, ele vai criar. Quem pode me dizer qual é o maior número que você já viu escrito? Por que vocês acham que usamos números grandes no nosso dia a dia? Alguém sabe como podemos escrever o número 18.090 de algum jeito diferente usando adição? Tá, então olha lá, ele já criou. Se eu quisesse 5, 10 perguntas, ele ia. Se eu falar, eu quero outras 3, ele cria também. Eu vou passar então para o modo autônomo. Tá? O modo autônomo tem muitos e muitos recursos. Eu vou mostrar os recursos do professor, ferramenta para professores, só clicar no Camigo, ferramentas para professores. Eu vou mostrar também só aqui a parte do planejar. O resumo da turma, tá? Ele me perguntou qual turma que eu quero o resumo. Eu vou pegar essa turma aqui, tá? Por exemplo, nono C. Ele vai criar um resumo dessa turma. Quem são os alunos que estão, como que estão os alunos? Inclusive, ele divide em grupos os alunos, de acordo com a dificuldade dos alunos. Esse resumo aqui, ele só pega dos últimos 7 dias, tá? A gente pediu já para aumentar, certo? Isso aqui era ter um resumo, né, de 15 dias, de um mês, de um trimestre, mas ele está criando um resumo da turma então, tá? As habilidades, o desempenho, o tempo. Aqui embaixo ele coloca assim, quais alunos devem ser celebrados no seu trabalho de tarefas? Ele já vai colocar quais alunos que estão se destacando. Eu posso tanto clicar aqui, como eu posso pedir aqui, tá? Quais alunos estão se destacando? Tá? Por ser uma inteligência artificial, ele entende tanto lá como aqui. Lá ele só dá uma sugestão. Se eu perguntar quem são os alunos que estão com dificuldade, quem estão com dificuldades em tal conteúdo, tudo ele vai aparecer para mim, tá? Então ele me deu uma lista aqui dos alunos, ó, tem 1, 2, 3, 4 alunos, tá? Que estão, e aqui está o motivo do destaque, tá? Aqui em cima ainda tem aqui, o que devo atribuir para minha turma. Isso aqui é fantástico, tá? Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Aí, sempre, gente, a conversa com uma inteligência artificial é sempre através da barra de rolagem, tá? É igualzinho um chat qualquer. Então, se eu voltei aqui e cliquei em algum botão, eu tenho que voltar lá embaixo para ver a resposta, tá? Olha o que ele fez. Eu cliquei em o que devo atribuir para minha turma. Ele criou do nono C, né, que eu tinha selecionado, ele criou o grupo 1 com todos esses alunos aqui e sugeriu essas 3 atividades. O grupo 2, com esses 2 alunos, sugeriu essas 3 atividades. O grupo 3, só com esse aluno e essas 5 atividades. O grupo 4, com essa aluna, essas 5 atividades. E aí, se eu quiser atribuir, basta eu clicar aqui, ó. Tá? Atribuir grupo 1. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir aquela mesma caixa de diálogo que vocês já conhecem. E já seleciona quais são os alunos, olha que legal. Então ele mesmo já faz. Se eu vier aqui atribuir grupo 2, ele coloca aquela atividade e seleciona aqueles 2 alunos que estavam no grupo 2. Então isso aqui é bacana, tá? Ele de acordo com as respostas que os alunos deram na plataforma, ele vê o que o aluno está precisando. E aí ele pega e já atribui por aqui mesmo. Vocês não precisam ficar procurando para atribuir, tá bom? Essa é uma ferramenta bacana. Aqui, cada um dessas cores aqui tem coisas. Aqui tem coisas até para vocês estudarem, tá? Atualizar meus conhecimentos para vocês estudarem. Esse chat GPT aqui é igual o chat GPT que a gente já usa lá no Google, só que esse aqui é uma versão 4, que seria uma versão paga. Então ele é melhor do que o chat GPT, tá? E se eu clicar aqui, ele abre igualzinho o chat GPT. Tá? Só que esse aqui já é um 4 mini, né? Então ele já é melhor. Então, cada uma das cores aqui tem coisas diferentes,
tá? E se eu clicar em todas as ferramentas, ele aparece todas as cores aqui juntas, tá? Aqui em recomendações é a mesma coisa que aquele botão que eu cliquei. Se eu não quiser fazer um resumo da turma e já quiser fazer uma recomendação, então eu posso vir direto aqui em recomendação, tá? E aqui, gente, tem um botão de plano de aula, daí essa aqui é uma inteligência artificial própria para criar plano de aula. Daquela forma, no modo companhia que eu fiz aquela hora, a gente está pedindo como se pedisse no ChatGPT. Agora, esse recurso aqui tem muito mais detalhes, tá? Então, vocês vão colocar lá o que quer ensinar, o formato, se querem 5 partes, 4 partes, 5E, baseado em investigação, o DUA, que é uma coisa que está sendo bastante falada agora, desenho universal de aprendizagem, tá? Que utilizam várias formas de aprendizagem, e ele cria um plano de aula da forma que a gente escolher aqui. Se a gente quer o detalhado ou estrutura. Então, a gente colocando aqui, escolhendo qual parte, detalhado ou estrutura iniciar, ele já vai montar um plano de aula. Eu vou montar um aqui só para a gente ver, tá? Eu vou colocar porcentagem aqui. Ele já me deu lá, identificação base de quantidade de porcentagem, mais problemas, obtendo porcentagens. Agora eu vou selecionar aqui que eu quero em aquecimento, atividades em sala de aula, síntese da aula, relaxamento, objetivo, introdução, prática e avaliação, tá? Eu vou pegar aqui em 5 partes mais simples. Eu quero detalhado ou estrutura? Eu vou colocar só estrutura. Iniciar. Tá? Então aqui, ó, ele já está montando aqui para mim o plano de aula. E lá embaixo, onde ele termina de montar o plano de aula, tá? Que é aqui, ó, como eu pedi só a estrutura, o plano de aula então ficou só assim, tá? Mas ele explica certinho, ó, proponha perguntas rápidas, apresente o vídeo tal, divida a turma em grupos, entregue os cartões. Então ele explica ele certinho. Se eu quiser detalhado, daí ele vai me passar detalhes a mais de cada um dos 5 passos. E aqui embaixo eu posso acrescentar alguma coisa ou até mesmo pedir alguma coisa para ele, tá bom? Então, quanto mais detalhes eu escrever aqui, ele adiciona aqui ou ele altera aqui. Uma coisa importante, quem tem o 9º ano de recomposição, daí faz de conta que você só tem ensino médio, tá? Ensino médio não tem Camigo. Teus alunos do ensino médio não terão Camigo. Teus alunos do 9º ano terão Camigo. Mas você pode usar o Camigo para todas as turmas. Se você pedir resumo, o que recomendar, se você pedir para criar um plano de aula, qualquer coisa você consegue usar. Só os seus alunos das outras séries que não terão. Inclusive, gente, se a gente pedir para criar um plano de aula de história, de geografia, de química, tudo ele cria, tá bom? Não é só para matemática também. Ali é uma inteligência artificial mesmo. Se você quiser pedir para ele criar atividade, ele cria. Se você quiser pedir para ele criar um teste, ele cria um teste, tá? Então, ele faz tudo o que você precisar. Através desse QR Code, você consegue acessar a playlist com os tutoriais da Khan Academy. Então, são vários vídeos tutoriais rápidos que te ensinam a fazer as principais funções da Khan Academy.